Projeto com mais de 100 desenvolvedores em monorepo usando tipagem dinâmica é insano. Sim, eu disse isso. E antes que tu venha me xingar aqui nos comentários, tá? Vamos falar um pouco desse mindset por volta das tipagens, que é algo que divide a nossa comunidade aí, mais do que espaços versus tabs. Até porque tabs não dá, né? E me diz uma coisa, tu conhece o criador do Ruby on Rails? E não é o Fábio Akita, é o DHH. O DHH aqui, ele respondeu um tweet que eu quero ler pra vocês. O tweet é do Ravi, tá? Tem 3 anos aqui. Não o Ravi, o tweet tem 3 anos. O Ravi perguntou: Hey DHH, o que tu pensa sobre algo como sorbet.org? O que é o sorbet? Sorbet é um verificador de tipagem por Ruby, tá? Então basicamente tu usa anotações no teu código Ruby, e o sorbet ele vai compilar essas anotações e ele vai pegar esses erros antes de eles se tornarem problemas em tempo de execução. E não, isso não é igual o TypeScript pro JavaScript, porque o TypeScript sim é um superconjunto do JavaScript. O sorbet não é um superconjunto do Ruby. Tu escreve mesmo as anotações no próprio Ruby. E eu não sei se vocês viram, mas tem boatos aí que o Svelte, um dos primeiros adotantes aí do TypeScript, eles estão meio que abandonando o TypeScript, né? Pelo que eu entendi, eles estão usando agora JSDoc. JSDocs. JavaScript Docs. Tu sabe do que eu tô falando. Eles não estão abandonando o TypeScript porque eles estão usando JSDoc com o TS Compiler. Mas, ok. Eles estão abandonando o TypeScript. Vocês entenderam. E não, o JSDoc também não é parecido com o sorbet pro Ruby, tá? Não sei porque eu entrei nesse assunto. Mas enfim, voltando pro Ravi aqui. O que tu acha de algo como sorbet.org e ter verificação de tipagem embutida no Rails para que isso se torne padrão? Porque a gente tá sempre buscando padrão nas coisas, né? E o DHH respondeu: Absolutely not. Deu no meio. Então, o Ruby on Rails, assim como várias linguagens de script, ela vai ser dinamicamente tipada. E isso significa que o interpretador vai pegar o teu código aí, JavaScript, teu código em Python e Ruby, e ele vai fazer algumas coisas em tempo de execução, enquanto ele está interpretando aquele teu código. Então ele vai ver linha por linha, vai lendo linha por linha o teu código. Quando ele encontrar uma variável nessa linha, ele vai ver qual o tipo que foi atribuído a essa variável, conforme o valor. Então ele vai inferir o tipo conforme o valor que foi atribuído à variável. Ok, ele faz isso linha por linha. Aí depois ele tem um processo de verificação. O que é esse processo de verificação? Basicamente ele vai pegar as operações que estão sendo feitas com aquela variável e ele vai ver se elas são de fato válidas. O que seria uma operação não válida? Uma operação não válida seria uma variável string ser somada com uma variável numérica. E na verdade isso, dependendo da linguagem e do interpretador, vai ser válido. Mas seria então um número somado a uma string, porque muitas linguagens vão somar o número à string se a string vier primeiro na operação. Mas enfim, tu entendeu. E depois ele tem um processo aí que se chama dinamicamente tipado. Por que a gente fala dinamicamente tipado e a gente simplesmente não fala, sei lá, tipagem inferida versus tipagem estática? A gente chama de dinamicamente tipado porque tu pode, olha só, mudar o que tu tá associando àquela variável. Então, se tu mudar o valor que tá naquela variável, tu muda o tipo daquela variável pro interpretador. Então, se numa outra linha que ele tá lendo, tu associou um outro valor àquela mesma variável, ele vai inferir novamente um novo tipo, e a partir daí, o interpretador vai ter que mudar tudo que ele entendia sobre aquela variável para estar de acordo com esse novo tipo. Então as funções e métodos elas vão ser resolvidas o mais tardio possível. Isso significa que uma função ali real ela vai ser chamada conforme a determinação em tempo de execução com base no tipo da variável que foi inferida. E isso tudo acontece antes de tudo virar 0 e 1, que é como eu programo, né? Não sei se vocês sabem, mas enquanto vocês ficam discutindo aí entre JavaScript e TypeScript, eu programa em binário, né? E parece que o DHH, ele refletiu sobre o assunto durante esses 3 anos, tá? Porque ele acaba de publicar um artigo no blog dele, e eu vou ter que resumir o artigo do blog dele, mas o artigo se chama Programming Types and Mindsets. E ele começa dizendo o seguinte, ele introduz aqui o tópico, né, da divisão entre tipagem estática e tipagem dinâmica. E ele observa que, apesar dos muitos argumentos de ambos os lados, poucas pessoas realmente mudam de opinião sobre o assunto. Depois, ele começa a falar aqui, yada, 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 ele fala, se identifica
ele se identifica como um defensor da tipagem dinâmica, que é uma das razões pelas quais ele ama o Ruby. E ele compara a adição de tipagem estática ao Ruby como ao colocar uma bola de sorvete em uma salada. Eles simplesmente não combinam, segundo ele. E aqui eu acho que ele ficou meio passivo e agressivo, né? Ele guardou isso 3 anos dentro dele, porque olha só, ele usou o sorvete como uma analogia aqui, só porque o Ravi há 3 anos atrás comentou sobre sorvete pra ele, né? Claro que não, eu não sei se foi por causa disso, mas enfim, eu achei engraçado ele usar essa analogia. No próximo parágrafo ele começa a falar aqui que ele admite que ele já foi aí o evangelista da tipagem dinâmica, acreditando que aqueles que não compartilhavam de seu entusiasmo simplesmente não tinham a educação ou a experiência adequada. Ele compara isso a tentar convencer o introvertido de que eles realmente gostariam de festa se apenas se soltasse um pouco. Ele tá indo longe demais nesse artigo aqui. E ele expressa sua apreciação pela diversidade na programação, argumentando que seria terrível se todos fossem confinados ao mesmo paradigma. Ele compara isso à arte visual, argumentando que seria um tédio se toda a arte tivesse que ser feita no mesmo estilo. Filosófico total, né? Ele reflete a sua própria jornada, admitindo que ele costumava ser um solutionist, que acreditava que havia uma única maneira correta de fazer as coisas. Ele se identifica com aqueles que são inflexíveis em suas crenças. DHH argumenta que nem todas as abordagens de programação são igualmente válidas. Mas acredita que a tipagem estática versus dinâmica e a programação funcional versus a programação orientada a objetos estão dentro dos limites do relativismo. Cara, eu não consigo nem um resumo eu consigo ler. O DHH observa que algumas pessoas são capazes de trabalhar bem com qualquer tipo de tipagem ou paradigma de programação, mas ele acredita que isso é raro. O DHH conclui então, até que enfim, expressando a sua apreciação pela diversidade na programação e sua esperança de que ele nunca terá que adicionar anotações de tipo ao seu código Ruby, ou escrever todo o código front-end em TypeScript. E deixa eu ser sincero aqui com vocês, esse artigo eu achei meio bosta, tá? Eu resumi bastante ele, tá, pra vocês, e o problema é que ele enrola, e separa os desenvolvedores aqui em 2 tipos bem filosóficos, digamos assim. Mas na realidade, ao meu ver, na prática mesmo, o que a gente tem são desenvolvedores que acreditam ser mais rápidos que o compilador em identificar um tipo no código, e desenvolvedores que acreditam que não ficam mais lentos por ter que escrever o tipo pro compilador verificar em tempo de compilação. That's it. E tipar e não tipar, ela tá na raiz de várias discussões, tá? E não importa muito a linguagem de programação que tu utiliza, se ela é compilada, interpretada, compilada para depois ser interpretada por uma VM ou whatever linguagem que tu esteja utilizando. Tu vai ter o AOT e tu vai ter o JIT, né? Tu vai ter o Ahead of Time Compilation e o Just in Time Compilation. E independente se tu tá usando AOT ou JIT na tua linguagem aí que tu usa, tu pode usar um sistema de tipagem. Então, o sistema de tipagem não necessariamente está ligado à linguagem de programação. E também não, teste unitário de tipagem não é um sistema de tipagem. Porque o problema nem é o interpretador inferir o tipo incorreto. O problema tá em tu desprender tempo enquanto tu lê milhares de linhas de código. E é aqui que a gente entra, na minha opinião. Se tu trabalha com um projeto que tem menos de, 500 mil linhas de código, que tem 10, 20 desenvolvedores no mesmo projeto, talvez isso não seja um problema para ti, isso é um projeto pequeno. Agora, se tu trabalha num projeto com 50, 100 desenvolvedores no mesmo repositório, fazendo commit todos os dias, com mais de 500 mil linhas de código, aí o teu time começa a ter um problema. Então, não está relacionado ao tipo de pessoa, como o DHH fala no artigo, na minha opinião, mas sim ao tipo de projeto e as necessidades do projeto conforme o time. Mas, não sei, comenta aqui embaixo o que tu tem usado aí para verificar os tipos, ou se tu é insano também e deixa os erros acontecerem em tempo de execução, porque tu acha que é uma maior perda de tempo. E como eu falei, não tem certo e errado como a maioria das coisas na nossa área.